De uma vez que a família é a base da convivência social e é por ela que a criança dá seus primeiros passos para as relações com outras pessoas, é ela que molda sua personalidade e seu crescimento cognitivo. Segundo o Jardim, a família constitui um grupo cuja estrutura se relaciona com a organização da personalidade do indivíduo. É o primeiro agrupamento e o que está mais próximo da unidade de personalidade e em termos de crescimento do indivíduo. Bons pais constroem um lar e mantêm-se juntos, promovendo então uma relação básica de cuidados à criança e mantendo, portanto, um contexto em que cada criança encontra gradualmente a si mesma e ao mundo, em uma relação operativa entre ela e o mundo. Jardim, 2006. A relação, o diálogo entre pais e filhos faz com que a criança seja mais comunicativa, provavelmente não apresentando distúrbios de convivência e aprendizado. Porém, existem aquelas famílias que só têm convivência em finais de semanas e feriados, e isso tem prejudicado as crianças no seu crescimento e no desempenho escolar. Muitas mães se sentem totalmente culpadas pelo abandono e realizam todas as querências de seus filhos. Crianças que se sentem sozinhas normalmente possuem uma grande agressividade, onde se localiza, ou seja, na escola. Quando então são chamadas a atenção, não dão importância, e então a mãe ou o pai é chamado para resolver o conflito. No entanto, normalmente, esses pais jamais admitem que sejam os seus filhos os errados, e sim os outros. Isso porque são pais superprotetores, que não querem enxergar os seus próprios erros. Cruz, 96, afirma que o acompanhamento do processo de desenvolvimento dos filhos é algo maravilhoso, porém, para isso a família tem que estar próximo da criança. Isso faz com que os filhos se sintam mais amados e compreendidos, e fará que elas não apresentem as dificuldades citadas, pois os pais conhecem seus filhos e as crianças distinguiam seus progenitores. Desse modo, a família tem importante contribuição a dar na educação em geral e na aprendizagem dos filhos. A mesma possui profundo conhecimento sobre o desenvolvimento do filho, o qual se torna extremamente valioso para a compreensão de suas necessidades educacionais. Esses conhecimentos incluem informações acerca do desenvolvimento da criança no lar, como também seus interesses. A parceria escola-família em benefício do desenvolvimento educando. Nas últimas décadas, na idade contemporânea, houve grandes alterações na separação de papéis entre homem e mulher, e a clássica divisão de tarefas, pai provedor e mãe rainha do lar, foi modificada. Montandon afirma que até o início do século passado, as autoridades não estavam muito preocupadas com as opiniões das famílias, não existindo relações mais estreitas entre a escola. Estudos têm mostrado que nas primeiras décadas do século XX havia um afastamento da família na escola, embora seja fundamental a participação das famílias na educação dos filhos. Estas demonstravam naquele momento um profundo desinteresse e despreparo para lidar com o assunto. No entanto, o profundo desinteresse e desespero busca se projetar e desenvolver ações que visavam reaproximar a família da escola. Essas ações mostram uma intenção colonizadora da escola em relação à família. Alguns pais se afastavam da escola por pensarem que não seriam ouvidos, respeitados, ou mesmo que a sua participação não iria fazer diferença alguma. Por volta da década 30, o discurso se modifica. Considera-se necessária a aproximação da família. Contudo, esta aproximação deverá ser feita de forma que os profissionais instruam as famílias em como proceder com seus filhos. Na década de 90, temos a aprovação de leis nacionais e elaboração de diretrizes do Ministério da Educação, cujos conteúdos evidenciam a importância da participação da família na escola e o significado de participação. Assim, é oportuno afirmar que as famílias não podem ser consideradas como um bloco único na questão de envolvimento familiar com a escola. A mesma tem um papel de suma importância na vida do cidadão, que é ensinar junto com a comunidade, formando para a cidadania e instruir o indivíduo sobre seus direitos e deveres como parte integrante da sociedade, favorecendo a participação dos alunos em relações sociais. A conjectura de uma instituição social deve, sem sombra de dúvidas, exercer uma função educativa junto aos pais, e esta se revela a partir de uma prática de discussões que primem por informar, aconselhar e encaminhar os mais diversos assuntos. Desse modo, a família e a escola, em colaboração mútua, podem promover uma educação integral para o cidadão em cumprimento com as exigências legais da sociedade.
Como bem sabemos, a família é o primeiro grupo social da criança pertencente, e através dessa convivência com a mesma, criança desenvolve padrões, passos à criança. Os primeiros conhecimentos, a escola dá continuidade a esse processo, e por isso que a participação ativa da família é de fundamental importância. É indispensável que a família e a escola sejam parceiras, com os papéis bem definidos, onde não se pratica a exigência, e sim a proposta, o acordo. A família pode sugerir encontros para a escola, não ficando preso somente a reuniões formais, pois além de ser um bom momento para consolidar a confiança, podem discutir juntos acerca de seus papéis. A escola pode estimular a participação dos pais, procurando conhecer o que pensam e fazem, obtendo informações sobre a criança. A família necessita estabelecer uma relação de parceria com a escola, contribuindo com o aprendizado e o desenvolvimento do aluno, pois é através dessa parceria que é possível garantir uma educação de qualidade. No entanto, também não se pode continuar ignorando a importância básica da família na formação e educação de crianças e adolescentes, e esta sintonia entre ambas torna-se um elemento facilitador para que a vida escolar seja vivenciada com maior tranquilidade. Deste modo, os pais podem transmitir segurança aos seus filhos e, consequentemente, facilitar o processo de adaptação. A família, por sua vez, também é responsável pela aprendizagem da criança, já que os pais são os primeiros ensinantes e as atitudes desses frente às emergências de autoria do aprendente são repetidas constantemente e irão determinar a modalidade de aprendizagem de seus filhos. A escola, por sua vez, necessita garantir uma relação de diálogo, ouvindo o que a família tem a dizer e se colocando como parceria no processo de desenvolvimento dos alunos. A escola precisa também demonstrar interesse e apresentar atitudes livres de preconceitos para com os alunos e suas famílias. Ela precisa ainda agir como moderadora das ansiedades das famílias, com vistas a contribuir na resolução de problemas apresentados pelos alunos. A influência da família, no entanto, é básica e fundamental no processo educativo do imaturo e nenhuma outra instituição está em condições de substituí-la. Para Bastos, 2001, a escola apresenta preocupação de levar o conhecimento científico ao aluno, dando continuidade e complementando a educação familiar. Para isto, preocupa-se como conseguir a adesão da família nas atividades escolares. Para Carvalho, 2004, planejado como parte complementar do processo ensino-aprendizagem, o dever de casa não somente afeta o trabalho do docente, mas a vida dos estudantes fora da escola e sua rotina familiar, uma vez que a conexão entre as atividades de sala de aula e de casa promovem a aproximação familiar em apoio às atividades escolares. Portanto, como fundamental componente da interação família-escola, o dever de casa ocorre através de uma política simples, ampliada por famílias e escolas. Há uma política formal que prefere os esforços educativos dessas instituições. O mesmo autor ainda coloca que o sucesso escolar depende em grande parte do apoio direto e sistemático da família, que investe nos filhos, compensando tanto dificuldades individuais quanto deficiências escolares.